canal trará para vocês, nossos telespectadores, reportagens e entrevistas sobre um assunto muito polêmico, os movimentos sociais. Isso mesmo. Costuma-se dizer que esses movimentos sociais são mobilizações realizadas por um determinado grupo de pessoas de uma determinada sociedade. Essas mobilizações costumam reivindicar direitos e buscar mudanças sociais. E um dos movimentos que nós mais encontramos em nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, são as greves. Deixa agora a reportagem especial com o título Greves, Movimentos Sociais que acompanham a história da nossa sociedade. As greves fazem parte da história de todos os povos da raça humana. Principalmente aqui em nosso país, elas são utilizadas pelos trabalhadores para a reivindicação dos seus direitos e benefícios. Visto assim, elas fazem parte da nossa sociedade e são analisadas de diversas maneiras, podendo ser objetos de estudo da sociologia. Fique agora com o debate entre Karl Marx e Émile Durkheim. Eu sempre achar diferente desse francês boba comedor de croissant. Eu sempre defender a ideia de luta na sociedade entre classes sociais. Veja essas greves, por exemplo. Elas só parecem ser movimentos para os trabalhadores conseguirem salários e direitos. Mas para mim, Karl Marx, isso provar minha teoria da luta de classes. Nessas greves, trabalhadores lutam para conseguir salários e direitos melhores, enquanto empresários continuam a enriquecer à custa dessas pessoas. Assim, essas greves só provam para mim e são um exemplo clássico da luta de classes entre a burguesia e a classe trabalhadora. Eu, ao contrário deste alemão ridículo aqui, sempre dizer que na sociedade acontece a anomia, que é a falta de lei. Para mim, essas greves acontecem por causa dessa falta de lei. Os trabalhadores não têm leis que regulamentem os seus trabalhos e as suas profissões. Portanto, nós vemos uma grande bagunça geral com essas greves aqui. E para mim, isso só serve para dividir a sociedade. E isso é ruim. As greves acontecem também porque os trabalhadores começam a fugir da consciência coletiva. Isso quer dizer que eles passam a ter ideias e valores diferentes das ideias e valores da sociedade e passam a reivindicar esses novos valores na forma das greves. Eu ser socióloga muito melhor que você! Essas ideias malucas só podem vir de um alemão nojento como você. Durkheim ser melhor. Seja qual for a explicação exata dos trabalhadores fazerem essas greves, de qualquer forma, eles sempre fizeram parte da nossa sociedade e marcaram a nossa história. Uma grande greve que ficou para a história do estado de São Paulo foi a que aconteceu em 1917. Nessa greve, diversos setores da cidade de São Paulo e do interior do estado paralisaram suas atividades durante mais de 30 dias. O movimento ficou mais forte ainda quando a polícia matou um operário anarquista de 22 anos, José Martinez, durante uma manifestação. Ao fazerem essa paralisação geral, os trabalhadores tentaram conseguir 35% de aumento para os salários inferiores, proibição para o trabalho de menores de 14 anos de idade, abolição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos, jornada de 8 horas por dia, respeito ao direito da associação, congelamento dos preços dos alimentos para que não subissem ainda mais e a redução de 50% nos preços dos aluguéis. Todos esses desejos não foram completamente atendidos, mas quando a greve acabou, as autoridades determinaram um aumento de 20% nos salários e a manutenção dos empregos dos grevistas, além de se comprometerem a tomar medidas contra os altos preços dos produtos. Outra greve marcante da nossa história foi a que ocorreu em 1922, no Rio de Janeiro. Este foi um movimento feito por jovens militares que eram contra a posse do novo presidente Arthur Bernardes, acusado de ter sido eleito por meio de fraudes e de ter ofendido militares em um jornal público. Os rebeldes tomaram o Forte de Copacabana como forma de protesto, mas acabaram sendo mal sucedidos. O forte foi cercado e bombardeado por 4.000 soldados que estavam aliados ao presidente Arthur.
Alguns dos rebeldes acabaram desistindo do movimento, mas aqueles que persistiram enquanto marchavam em direção ao Palácio do Catete foram novamente cercados por soldados. Isto resultou em apenas 2 sobreviventes. Então, pelo que parece, as greves podem ser muito benéficas ou muito prejudiciais. Isso já depende do lado que você está. Agora vamos fazer contato com a nossa correspondente Natália Paz, que está ao vivo com notícias interessantes para nós, não é mesmo? Boa tarde, estou aqui na cidade de Valinhos, onde está acontecendo uma greve dos ônibus. Estou aqui com uma senhora que está sofrendo muito com isso, não é mesmo, senhora? Então, minha filha, esses ônibus parados, preciso de médico. Eu tô com uma dor na minha lombar, tem varizes, tá? E aí, esses ônibus, os moços acham que a gente não precisa de médico. Ou a gente vai a pé, ou a gente vai de ônibus. E a gente tem que ir de ônibus porque nós estamos numa idade, minha filha, uma idade muito avançada. Eu não consigo mais nem levantar da cama, eu preciso do meu remédio. Porque esse povo, eu acho que deveria ter um pouco de consciência. E eu acho que deveria pensar nós, os idosos, tá? E eu queria fazer um apelo aqui, porque eu tô há 3 meses sem meu remédio. Por causa disso, eu queria fazer um apelo pra Dilma Rousseff, pro Lula, que nem tá mais lá, mas eu preciso do meu remédio. É isso, minha filha. Muito obrigada, senhora. Natália Paz, para o jornal Bentão News. Obrigada, Natália. Daqui a pouco chamamos você ao vivo com mais notícias. Agora, um outro movimento social que foi muito presente não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, foi o feminismo. Sem essas manifestações de milhares de mulheres em todo o mundo, nós não estaríamos aqui. Agora vejamos uma reportagem especial com o tema Movimento Feminista. O movimento feminista procura a igualdade entre homens e mulheres e a proteção legal às mulheres, com direito de contrato, direito de propriedade, direito ao voto e direito trabalhista, que seria licença maternidade e salários iguais, a autonomia e direito à integridade de seu corpo, pelos direitos ao aborto e reprodutivos. Procura também proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e ao estupro. O movimento feminista teve início na Revolução Francesa em 1789, onde elas se juntaram para reivindicar a política, a economia, a educação, a vida familiar e as questões jurídicas. Nesta época, ganharam o direito de cuidar de si própria e não só ficar em casa. Em 1848, as mulheres já tinham seu emprego e participavam da renda familiar, com direito ao voto, salário e igualdade jurídica. Na Revolução Industrial, assumiram o posto de trabalho e foram exploradas pelo fato de assumirem a jornada tripla de trabalho dentro e fora de casa. Este movimento ganhou força nos Estados Unidos e no Reino Unido no século XIX, onde lutavam pelo abolicionismo. Em 1792, no Reino Unido, Mary Wollstonecraft publicou a Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que buscavam as mesmas oportunidades políticas, educacionais e trabalhistas que a dos homens. Na mesma época, foi criada por John Stuart Mill o Comitê do Sufrágio Feminino, que teve seu projeto igualitário rejeitado pelo Parlamento em 1866. Após a Segunda Guerra Mundial, o feminismo vem à tona para reivindicar a liberdade feminina em relação ao seu corpo e pensamento, luta pelo aborto, igualdade salarial e acesso a todos os cargos que antes eram exclusivamente dos homens. Dos anos 60 aos anos 80, por causa da inferioridade feminina, elas buscaram o fim da discriminação do gênero e foram contra a ideologia de que a mulher encontra sua felicidade cuidando dos filhos e do lar. Um exemplo de renovação da ideologia social foi a queima de sutiãs. A Teoria Feminista da Margem para o Centro, um livro de Bell Hooks, 1964, argumenta que o movimento ainda tinha que ultrapassar a barreira da discriminação e dar voz às minorias. Nesta época, nos Estados Unidos, as vitórias foram legalização do aborto e do divórcio. Ainda não se pode dizer que é uma conquista mundial, pois em alguns países a cultura machista impede quase que completamente a liberdade e igualdade feminina.
No Brasil, o feminismo teve início com Berta Lutz e Nícia Floresta, em 1922. Fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que buscava o direito ao voto, a escolha de domicílio e de trabalho, independentemente da autorização do marido. O voto foi legalizado no Brasil em 1927. Hoje em dia, tem movimentos como o combate à violência doméstica, a discriminação do trabalho, legalização do aborto e também buscam a importância do estudo do gênero e da contribuição das mulheres nos diversos movimentos históricos e culturais do país. O MMC, Movimento das Mulheres Camponesas, luta pela igualdade de direitos e pelo fim da violência, opressão e exploração praticada contra a mulher e a classe trabalhadora. Algumas de suas conquistas foram o reconhecimento da profissão de trabalhadora rural, com o salário maternidade, a aposentadoria da mulher da roça aos 55 anos, entre outros. Excelente reportagem, não? Agora vamos fazer contato novamente com a nossa correspondente ao vivo, Natália Paes. Boa tarde. Estou aqui agora com uma mecânica que veio nos mostrar que essa área não é exclusivamente masculina, não é mesmo? É isso mesmo, dona repórter. Quando eu era pequena, a minha mãe trabalhava na área de mecânica também. E muitas pessoas acabavam contratando outros funcionários para consertar os carros por preconceito por ela ser mulher. Eu até fiquei com medo quando eu fui fazer o curso técnico e arranjar um emprego, porque eu fiquei com muito medo de ter esse mesmo preconceito que ela sofreu. Mas ainda assim tem, né? Mas você acha que ainda enfrenta muito preconceito nessa área? Você acha que as pessoas ainda não entendem isso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que ainda existe muita desigualdade entre homem e mulher. Acho que isso é muito difícil de se falar. Mas eu acho que ainda assim pode mudar bastante e acabar tendo essa igualdade. Obrigada por seu depoimento. Natália Paes para o Jornal Bentão News. Obrigada, Natália. Bem, nosso Jornal Bentão News fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre os assuntos tratados aqui, greves e feminismo, visite nossa página na internet. Agora está iniciando um bate-papo ao vivo com o sociólogo Tiago Torres, que pode tirar todas as suas dúvidas a respeito dos assuntos. Obrigada pela audiência e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Minha lombar já melhorou, já. Agora tem lombar mesmo. Você ainda tem lombar, Alan? Agora que Larga a coluna. A sua lombar tá torta. Momento Tiago Torres. A sociologia surgiu. O que eu ia falar? que foi isso daqui? Caralho. Chega na dançando, mano. Boa tarde. Estou aqui com essa mecânica aqui. E é que eu preciso, não vai, mano. Estou aqui com essa... Boa tarde. Camarão, 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 com pau, camarão, camarão, tudo camarão, 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 com pau, camarão, mexilhão, mexilhão, camarão, 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 com pau, tudo camarão, 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 sobre dos olhos. Sobre dos olhos.